tudo seja em mim, o princípio e o durante. Seja tudo a cada instante, e que quando eu acordar e até quando de noite for, seja em mim tão notável sua presença, que a minha voz se cale e que fale o teu amor em cada gesto meu. Cristo, seja em mim, em todos os sentidos. Cristo esteja em mim. É tudo que eu preciso. Cristo faz de mim alguém mais parecido com o que há em ti, e que não permaneça o mal que insisto ser. Que antes o teu amor defina o meu viver, me molde e reconstrua para que eu seja assim. Seja Cristo sempre em mim, porque não há outro jeito de viver, não há outro lugar onde eu mais quero estar. Jesus, tua presença é o que me faz viver, é o pão que me alimenta. Onde estaria eu se não por teu amor, sem ter tua bondade agindo em meu favor? A tua doce paz transborda em meu viver, para que outros possam ver. Cristo, seja em mim, em todos os sentidos. Cristo esteja em mim. É tudo que eu preciso. Cristo faz de mim alguém mais parecido com o que há em ti, e que não permaneça o mal que insisto ser. Que antes o teu amor defina o meu viver, me molde e reconstrua para que eu seja assim. Seja Cristo sempre em mim. A gente tem a missão de falar sobre o versículo 13 do capítulo 15 do Evangelho de João. E eu gostaria muito que os bons espíritos estivessem com os nossos corações, que as línguas de fogo que tanto têm inspirado o bem possam estar junto de nós nesse momento, conduzindo os nossos corações para com que simplicidade, alegria e muito amor a gente possa partilhar desse momento. Quando nós vamos no capítulo 15 do Evangelho de João, nós temos a narrativa do evangelista trazendo-nos aquele momento memorável e muito conhecido por todos nós. Quando Jesus se reúne aqueles corações na chamada Santa Ceia e vai ali trazer algumas últimas orientações em favor das necessidades centrais do Evangelho e da sua construção pós o desencarne dele. Nós temos ali um momento de despedida regado de muita luz, porque a preocupação do Cristo é que aqueles que ficassem, eles deveriam ter a missão de continuidade, pudessem manter a essência do compromisso cristão. O mais difícil de Jesus não foi viver como ele viveu, porque para o professor que ensina, trazer o conhecimento é algo muito tranquilo. O maior desafio do Cristo com a gente era nos fazer compreender
aquilo que nele já era tão profundo e verdadeiro. Porque os discípulos, como crianças que eram, inicialmente vinham trazendo as suas questões, suas imaturidades, suas manias, seus jeitos de pensar, que eram muito próprios de cada um. Vamos ver nesse colégio apostólico inúmeras especificidades que dizem respeito às humanidades ali presentes, a fragilidades e limitações que eram de cada um. Jesus conviveu com tudo isso, e a maneira excelente com que lidou tinha por objetivo final conduzi-los para que eles próprios tivessem noção do roteiro que deveria ser seguido, porque a responsabilidade da continuação estaria na mão deles. Seriam eles os coadjuvantes, os protagonistas desse movimento de disseminação do cristianismo a partir das suas vivências, daquilo que eles traziam no coração. É por isso que com os discípulos Jesus dedicou muito tempo de mesa. Em torno da mesa Jesus ensinou bastante. Como símbolo da intimidade, ele trouxe para mais perto aqueles que ele queria alimentar de maneira mais profunda. Dentro do Evangelho, o apóstolo Paulo vai nos dizer que há dois tipos de mentalidade. Há a mentalidade do servo e a mentalidade do amigo ou do filho. A gente poderia dizer, de outras palavras, de outros modos, a mentalidade da criança e a mentalidade do adulto. Independente da maneira que queiramos classificar, essa mentalidade perpassa todas as cenas que a gente tem contato com o Evangelho. Porque enquanto crianças ou servos, a gente tem algumas preocupações e algumas pretensões. Enquanto adultos, filhos ou amigos do Mestre, vamos galgando outros degraus de compreensão, de responsabilidade e do entendimento. Enquanto a criança ou servo senta na mesa da vida, porque está preocupada com as próprias necessidades, nós temos a figura do adulto, do amigo ou do filho, sendo aquele que senta na mesa para poder repartir, para poder servir. Convivem, então, no interior do Evangelho, essas duas propostas. Chegamos muitas vezes como servos ou crianças e a vida embala-nos na proposta de amadurecer-nos para compartilhar, para repartir, para servir, para estar junto e divisar os testemunhos e experiências a que a vida nos confere. Esse tema, essas propostas estão dentro do capítulo 15 do Evangelho de João, quando nós temos, sob o título da passagem, que vos ameis uns aos outros, nós temos aquele momento em que Jesus vai dizer o seguinte: como meu Pai me amou, assim vos amei eu, permanecei no meu amor. Se guardares os meus preceitos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardarei os preceitos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu júbilo esteja convosco e para que vosso júbilo seja completo. O meu preceito é esse, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que esse, olha o nosso versículo, de dar a alguém a própria vida por seus amigos. Vós sois os meus amigos, se vos fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamareis servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas chamar-vos-eis amigos, porque vos revelei tudo quanto ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu quem vos escolhi, e vos designei para que vades e deis frutos, e para que o vosso fruto permaneça, para que tudo quanto pedirdes a meu Pai em meu nome, Ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Esse então é o contexto geral
do versículo que a gente está estudando hoje e observemos que os discípulos naquele momento estão sendo promovidos de servos para amigos. O servo faz aquilo que é proposto para ele, ele obedece. O amigo não. Jesus vai designá-los como amigos porque eles receberam tudo quanto, pois, o Cristo trouxe de Deus. Então, enquanto o servo não entende e cumpre o que é determinado, o amigo divisa o entendimento e segue junto. O servo caminha atrás, o amigo do lado. Essa era a proposta de Jesus para os discípulos naquele instante. Até então vocês estavam caminhando atrás e fazendo aquilo que eu dizia. Mas agora que o entendimento foi formado, a proposta é diferente. Vocês vão caminhar do meu lado e assumir compromissos que a vida, de certa forma, solicitar. E ele traz aqui a maior prova de amor que a gente pode dar aos amigos. Oferecer a nossa vida. Dar a nossa vida. Existem dois significados para essa proposta. Dar a vida enquanto sacrifício, o padecimento do Cristo na cruz poderia representar a expressão literal dessa primeira proposta. Mas existe uma segunda. Dar a vida enquanto compartilhar da nossa vida interior com aqueles que estão à nossa volta. Oferecer o que a gente tem de melhor é dar também a nossa vida. É aquilo que a gente já conquistou, aquilo que fulgura no nosso coração. Partilhar do que vibra na nossa intimidade é também o ato de dar a vida. E nos dois sentidos Jesus fez pela humanidade. Talvez o nosso maior exercício hoje, como é dito no Evangelho segundo o Espiritismo, não seja o de morrer, mas o de viver, dar essa vida enquanto a oportunidade que a gente tem de conviver e de partilhar o pão da experiência. Uma coisa que é significativo de tudo isso é porque, então, como o irmãozinho estava lendo, a grande diferença entre o servo e o amigo é que o servo não sabe o que ele está fazendo. O servo obedece porque é do Senhor que vem o pagamento. É do Senhor que vem a recompensa. É do Senhor que vem aquilo que ele necessita para viver. Mas o amigo não. O amigo que partilha da responsabilidade, é o que Emmanuel vai explicar no Pão Nosso, capítulo 104, é a pessoa que entendeu que com Jesus não é mais um regime de eu sirvo a Ele para Ele atender às minhas necessidades, mas sim um regime de eu sirvo com Ele porque Ele já atendeu às minhas necessidades. Não é uma coisa que ele irá fazer, é uma coisa que ele já fez. O servo não reconhece isso, o amigo sim. Isso é extremamente significativo, porque a gente começa a entender e perceber que algumas interpretações nossas ainda são num olhar de servo e senhor. Algumas interpretações nossas de textos, de contextos, de vida, ainda se baseiam na relação de servo e senhor. Daí, por exemplo, alguns sentimentos, como talvez o maior exemplo e o mais frequente seja o medo. Medo de quê e por quê? O medo só se baseia num fato que eu considero a minha relação com Jesus a relação de servo e senhor. Mas se eu entendo que Jesus me convoca a uma posição de amigo, e o amigo é aquele que partilha a responsabilidade por uma decisão própria, se eu entendo que Jesus está me convidando a uma posição de amigo, eu não tenho mais medo nem de errar, nem de sofrer. Porque terei entendido que a minha posição é de partilha de responsabilidade. É o que Emmanuel vai chamar a atenção no capítulo que citamos aqui, Pão Nosso, Direito Sagrado, é o capítulo 104. A vida com Jesus, ou a partilha com Jesus, é a partilha em que eu entendo
que Ele conta comigo não para que eu obedeça a Ele apenas, mas para que eu faça entendendo o que eu estou fazendo. Isso é muito significativo porque as nossas interpretações de muitos textos, aqui eu quero citar só um, para a gente também não alongar muito, mas as nossas interpretações de muitos textos ainda está num patamar ou numa perspectiva de servo e senhor. Porque quando a gente tem essa perspectiva, não apenas eu me sinto servo, mas eu acho que todo mundo é. E esse também é um desafio de pensar a amizade com Jesus. Porque você é amigo de Jesus e o seu inimigo também quer ser. Ele também quer partilhar disso. Ele também quer viver esse acolhimento e esse carinho. Mas porque a gente pega textos, por exemplo, como o Salmo 23. Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos. E aí o que a gente pensa? Eu sentado, comendo, rindo na cara dos meus inimigos, esbanjando a minha vitória. Não é assim? E eles com fome. Eles com fome, querendo chegar, falam assim, mas vocês me fizeram mal, mas meu pai que preparou a mesa. Mas o pai que preparou a mesa é pai deles também. E aí é que, aqui eu acho que é um ponto de virada de interpretação. Que a grande questão é, na mesa preparada, perante os inimigos, você está sentado comendo ou em pé servindo? O convite é de esbanjar na frente dos inimigos ou de servir os inimigos? Fala assim, por que eu estou servindo os inimigos? Porque eu estou dando para eles o que eu recebi. Estou repassando para eles o que eu recebi. Essa compreensão só é possível se a gente entende a nossa relação com Jesus como de amigo, que é o dar a vida. É quando eu compreendo que Jesus está me chamando a construir para todos, que Jesus está me chamando a partilhar com todos. Ninguém estará excluído, nem a gente e nem os inimigos. Porque esse é o grande convite do Evangelho. Isso nos diferenciará. Porque só é capaz de servir aos inimigos quem tem consciência do que já recebeu. E o servir aos inimigos não é pelo constrangimento de quem tem que pagar o que recebeu, mas é pela alegria de quem entendeu que faz parte de uma família, que não existe exclusão, que não existe destruição de ninguém. E por isso, considerei o versículo escolhido tão significativo. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a vida pelos seus amigos, ou, como foi colocado no tema, pelos seus irmãos. Porque há a compreensão que amadureceu dizendo, eu não posso destruir você. Então eu preciso entender qual que é o propósito de Jesus de te pôr na minha vida. E aí a gente começa a construir com Jesus uma relação de confiança. Eu confio nele, ele pode confiar em mim. Porque ele vai dizer isso. Ele fala assim, vocês são meus amigos se vocês fizerem o que eu estou mandando. O que significa, portanto, que a relação de amizade para Jesus é o amigo pede e o outro amigo faz. Não porque acha que vai ser condenado, vai ser... Não. Se não fizer. Não. Porque assim, é meu amigo que está pedindo. É a pessoa que eu amo que está pedindo. Isso já é suficiente para eu fazer. E aí vem o Cristo nos perguntando, vocês querem ser meus amigos? Em outras palavras, vocês podem confiar em mim porque eu sou amigo de vocês. Mas eu posso confiar em vocês porque vocês serão meus amigos? E aí estaremos convidados a dar a vida como irmãozinho,
comentou. Eu não entendo os seus planos, mas aceito. Eu não conheço os seus caminhos, mas confio. Tua vontade é boa, é tão perfeita e agradável. E eu sou tão pequeno, ansioso e preocupado. E se eu cair, a tua mão vai me levantar, a tua graça me alcança, o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E se eu cair, a tua mão vai me levantar, a tua graça me alcança, o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E se eu cair, eu não entendo os seus planos, mas aceito. Eu não conheço os seus caminhos, mas confio. Tua vontade é boa, é tão perfeita e agradável. E eu sou tão pequeno, ansioso e preocupado. E se eu cair, a tua mão vai me levantar, a tua graça me alcança, o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E se eu cair, a tua mão vai me levantar, a tua graça me alcança, o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E se eu cair, a tua mão vai me levantar, a tua graça me alcança, o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E se eu cair, e se eu cair. Jesus, quando ele vai dar o seu novo mandamento, ele diz que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. O pedido dele é para que a gente amasse o outro que tivesse diante de nós. Ele pede um pouco de reciprocidade nas nossas relações. Mas a medida dessa reciprocidade é diferente, porque ele propõe que a gente ame o outro na medida que ele nos amou, na medida que ele fez por nós. Como o irmãozinho estava reforçando aqui, a vida pede para que a gente partilhe do que a gente ganhou.
Porque para a gente, ao longo das existências, a gente se erguer moralmente, espiritualmente, alguém teve que nos amar primeiro. Alguém teve que cuidar da gente primeiro. Como acontece no processo reencarnatório, que existe pai e mãe que primeiro dão para esse filho que vai ser amado de múltiplas formas, esse mesmo filho é chamado a se levantar. Porque na nossa trajetória existem alguns pontos que são fundamentais. Cada um tem os seus. As imperfeições que às vezes precisam ser trabalhadas. Sobretudo nesses lugares é que a gente precisa de mais amor e de mais compreensão. Se a gente observar o apóstolo Paulo, para ele fica muito evidente essa noção desse amor que se sacrifica. Porque ele conseguiu ascender, ele conseguiu abrir os olhos, ele conseguiu perceber a vida, porque alguém se dispôs a amá-lo na sua ausência, a amá-lo naquilo que ele não dava conta. Porque enquanto intolerante, enquanto fanático, enquanto alguém obcecado, teve alguém que foi tolerância, que foi compreensão, que foi bondade. Para ele, o amor do Cristo que chegou ao seu coração foi esse amor compreensão, esse amor tolerância, esse amor perdão, sintetizado na presença de alguns corações que enxergaram nele muito além de algum perseguidor. E esse mesmo Saulo de Tarso, que foi amado na necessidade de compreensão, na necessidade de perdão e na necessidade de tolerância, foi esse mesmo apóstolo convidado a amar o outro, naquilo que ele tanto recebeu. O Evangelho trabalha sempre com a noção daquilo que a gente dá conta, com aquilo que a gente, de alguma forma, já recebeu, nunca além dos limites. Desde as primeiras revelações do amor a Deus, é de todo o coração, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças, de toda a sua alma. Amar a Deus conforme a gente dá conta. E ao próximo como a nós mesmos. Também é amar o outro de acordo com o que a gente dá conta. E esse terceiro mandamento não poderia ser diferente. É entregar para o outro aquilo que de alguma forma a vida já nos entregou. Porque a medida de proporcionalidade ela é necessária. Não somos chamados a dar saltos maior do que as nossas pernas podem conseguir. Mas antes, estender um pouquinho daquilo que a vida tem construído em nosso favor. Porque a gente é muito cuidado. A gente é muito abençoado. E a extensão dessa beleza a gente pode observar nos mínimos detalhes. O quanto de amor nos cerca. Às vezes, a gente enfrenta alguns desafios no campo das relações e as nossas feridas, no campo da convivência, às vezes vão nos deixando um pouquinho menos hábeis para esses relacionamentos. A gente vai se retraindo, se recolhendo, e aí surge, como o irmãozinho disse, o medo. O medo de poder se entregar, o medo de poder estar com o outro, por causa de algumas dores, de algumas feridas que vão se mantendo. E a partir daí a gente vai propondo algumas exigências, porque eu fui ferido e eu me recolho, mas às vezes nos movimentos psicológicos que a gente vai fazendo, a gente começa a exigir. Exigir algumas condições, exigir algumas retribuições, quando o amor ele se sustenta por um querer estar perto ou um se importar. Um se importar mais genuíno, mais simples, aonde existe uma espontaneidade do meu coração para olhar o outro e para percebê-lo. É uma postura que eu estou disposto a desenvolver perante aquele que eu considero importante. O grande desafio de Jesus era ajudar os discípulos a tornar o outro significativo, porque na concepção dos discípulos eles estavam doidinhos para salvar sempre Jesus e resguardar Jesus de qualquer perigo que fosse, mas o Cristo nunca deixou de se expor às relações, porque o ponto fundamental do Cristo era justamente olhar para o outro e significá-lo como importante nesse processo. Por isso ele se aproxima de todos quanto queriam conviver com ele, porque ele estava disposto a olhar para eles e falar: olha, vocês são importantes. E os discípulos não. Pedro tinha uma mania de resguardar Jesus de todo mundo, principalmente dos chamados pecadores,
porque há aqueles que poderiam perturbar, mas a proposta de Jesus era: olha, eu estou aqui justamente para eles, para significar essa relação de um modo diferente. E os discípulos tiveram que amadurecer muito, porque das crianças que eram chamadas a servir, a princípio queriam ser somente servidas. Um Cristo exclusivo para eles, quando a proposta é de um Cristo para todos. Essa é a amizade que está disposta a dar vida. Porque dentro, da maternidade, da paternidade, dentro das relações de trabalho, o nosso desafio é significar de modo diferente os compromissos que a gente assumiu. Porque, de alguma forma, aqueles que estão ali fazem parte desse rebanho que a vida pede para a gente cuidar. Apacenta as minhas ovelhas, pede o Cristo para Simão Pedro, como a considerar na existência dele: Simão, se você tem muito amor por mim, está tudo certo. O amor que você tem por mim vai significar quando você cuidar do outro. Porque naquilo que a gente já foi amado, a vida diz: olha, oferece para o seu irmão. Aonde você percebeu espiritualidade tendo paciência com você, nas suas questões, aonde você percebeu perdão na sua história, apresenta isso para o outro. Porque é essa medida de maturidade que a gente vai tendo. Eu não vou dar do que aquilo que eu espero receber. Eu já recebi, por isso eu vou partilhar. Esse é um degrauzinho a mais que Jesus queria mostrar naqueles últimos momentos. Era preciso que aqueles discípulos entendessem: o compromisso da continuidade precisaria manter a essência. Os outros são importantes. As pessoas são significativas. Não era necessário ficar entre eles. O cuidado que Jesus tinha era: não deixem de olhar para a sua volta, porque o compromisso de vocês com os outros é aquilo que os mantém perto de mim. E é por isso que eu particularmente acredito que os Espíritos vieram nas obras de Kardec nos falar da justiça divina. E quando falam da justiça divina, dizem assim: todo sofrimento tem uma causa. Toda aflição tem uma causa. Kardec primeiro observa as causas atuais, das aflições, porque primeiro nós vamos olhar para a existência atual. Não encontrando na existência atual, a gente olha para a existência anterior. Por que os Espíritos vieram lembrar isso? É muito natural e muito comum que a gente, então, a partir desse ensino, a gente comece a pensar assim: bom, se o que eu estou sofrendo tem uma razão, então eu mereço sofrer. Se eu estou vivendo essa situação é porque eu mereço, eu devo ter feito algo, ou nessa existência ou na existência anterior, então eu mereço o sofrimento. De novo, é o pensamento de servo e senhor, em que eu me sinto merecedor da punição porque não fui um bom servo. Mas a mudança, talvez, de perspectiva, que é essa que o irmãozinho está trazendo, em que eu entendo que sou chamado a dar na proporção daquilo que eu já recebi, me faria perceber que os Espíritos estão dizendo das causas das aflições para também nos lembrar que, apesar de termos feito o que fizemos, estamos aqui. Apesar de todos os desvios que temos feito, que temos tido, estamos aqui de volta. E isso revela o profundo amor de Deus para conosco. De modo, então, que não sou convidado a suportar as coisas porque eu sou um servo infiel merecedor de punição. Eu sou convidado a suportar as coisas porque Deus está me dizendo que quem hoje me fere está naquele ponto que eu estava lá atrás. Mas se, tendo feito o que fiz, cheguei aqui, o que me feriu hoje chegará também. O suportar não é por achar que a gente merece sofrer. O suportar é por entender que, apesar dos erros,
a vida segue. E é a partir disso que eu acredito venha o convite do Cristo para nos dizer que, apesar de tudo, Ele segue nos amando, segue nos dando oportunidades e assim nos convida a agir para com o outro. É que quando, vamos dizer assim, de Jesus para conosco a gente recebe, mas na hora de deixar fluir, talvez a gente não se sinta, ou talvez a gente não sinta que o outro merece. E aí é muito curioso, porque é muito fácil perceber que a relação de Jesus para conosco não é baseada no mérito, graças a Deus. Fosse pelo mérito, já estava todo mundo exilado. A relação dele para conosco não é baseada no mérito. Por que a nossa para com o outro é? Por que para pensar se faço ou não faço pelo outro, eu faço uma avaliação se ele merece? E esse é um grande convite, porque é o convite de perceber que nós não estamos encarnados para corrigir o outro, porque não é possível. Você, como Galileu dizia, você não pode ensinar nada a ninguém. O máximo que você pode fazer é ajudar aquela pessoa a descobrir o conhecimento dentro dela. Se ela não está madura o suficiente, não vai dar certo. E, portanto, amar como Jesus amou é tentar abrir mão um pouquinho da posição que a gente adota e que a gente busca ocupar de orientador para ocupar a posição de irmão e de amigo. Emmanuel, comentando o versículo anterior, que a gente já está encerrando também, mas o Emmanuel comentando o versículo anterior ao que é o nosso, em que Jesus repete o mandamento, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros. Emmanuel comenta numa mensagem intitulada Sejamos Irmãos. Por quê? Porque às vezes a gente quer ser orientador. Exceção feita aos pais que são, sim, orientadores dos filhos. Os tutores que são orientadores. Aí, isso a gente não tem o que discutir. É parte da missão da paternidade e da maternidade formar o caráter do outro. Exceção feita, acho que, talvez seja a única, mas pelo menos a que eu me recordo. Ninguém está na Terra para ocupar posição de orientador. Por quê? Porque senão é um cego guiando o outro. Foi Jesus que falou. O que acontece quando um cego guia o outro? Caem os dois no buraco. E por isso, o convite é amar como Jesus amou, significando sejamos irmãos, ofertando aos outros, não pelo medo da punição ofertada a quem descumpre, mas pela convicção de que o mesmo amor que me sustenta, sustenta o outro também. O mesmo amor que me educa, educará o outro também. O mesmo amor que me corrigiu, corrigirá o outro também. E nesse sentido, me cabe testemunhar o que o amor de Deus pode fazer no coração de uma criatura. E encerro lembrando uma fala de Clarence, que para mim exemplifica isso. Quando o André Luiz chega no nosso lar e ele começa a falar de tudo que ele viveu, do que ele sofreu, do que ele padeceu, do lugar que ele estava. E, surpreendentemente, o Clarence olha para ele e fala assim: eu também já passei por lá. E naquele momento o André Luiz teve uma chance, que eu não sei se ele aproveitou, mas ele teve uma chance de perceber que se o Clarence esteve onde ele esteve, um dia ele poderá estar onde o Clarence está. E assim adiante. Esse é o grande testemunho. De modo que a pergunta que me faço muitas vezes, e deixo aqui para as nossas reflexões, é: eu sou capaz de testemunhar o quão poderoso é o amor de Jesus? Um amor que pega Simão Pedro, pescador de peixe, rude,
e transforma no Simão Pedro, que é capaz de silenciar quando o Paulo delirou na igreja de Antioquia. Silencia e faz uma prece. O Pedro que tentou defender Jesus. O Pedro que enfrentou Jesus dizendo que não ia acontecer com Jesus as coisas que estavam programadas para acontecer. Esse Pedro, impulsivo, ansioso, esse Pedro é transformado em Simão Pedro, que silencia quando é atacado por Paulo na frente da igreja inteira. Que faz isso? O amor do Cristo. Que uma vez reconhecido, absorvido, transforma aquela pessoa, aquela criatura, em alguém que compartilha. Porque já entendi que eu não preciso de mais nada. Já me foi dado tudo, por isso eu estou onde eu estou. Não, mas vamos aplaudir as primeiro, né? Porque é bonito demais. Não que eu seja tanta coisa, sou um grão de areia na imensidão, mas cabe quase o mundo inteiro no meu peito. Carrego todas as memórias, todos os sabores que daqui provei. Levo comigo os abraços que ganhei. Mas se tiver que definir em uma só palavra, resumir a minha história numa só canção, se dessa vida eu levasse um só nome, Ele é Cristo. Tudo que eu vivi, todos os amores, terras que pisei, amigos que ganhei, não nada é melhor, não nada me falta, eu encontrei meu Cristo. Tudo que eu vivi, todos os castelos, tudo que alcancei, tudo que eu nem sei, nada é melhor. Não quero mais nada, eu encontrei o meu Jesus. Ele é a paz da minha estrada, doce companhia do meu coração. O ombro amigo onde despejo minhas mágoas, o meu sorriso mais sincero, esperança a cada novo amanhecer. O amor seguro que ninguém pode roubar. Que minha boca esteja cheia da sua palavra, seja o tema incansável da minha canção. Que minha vida só aponte esse nome, Cristo. Tudo que eu vivi, todos os amores, terras que pisei, amigos que ganhei, não nada é melhor, não nada me falta, eu encontrei meu Cristo. Tudo que eu vivi, todos os castelos, tudo que alcancei, tudo que eu nem sei, nada é melhor, não nada me falta, eu encontrei o meu Jesus. Obrigado, gente. Obrigado.